Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Nós estamos apresentando aqui os vídeos sobre análise exploratória de dados. E nesse vídeo nós vamos ver como é que a gente faz um gráfico que mostra o relacionamento de duas variáveis qualitativas. Certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. O gráfico disponível para isso é o gráfico de barras ou gráfico de colunas, que pode ser utilizado no gráfico de colunas agrupadas, em que são apresentadas as frequências, né, dos cruzamentos dessas variáveis, ou o gráfico de colunas empilhadas, né, também chamado ou gráfico de colunas empilhadas, ou colunas 100% empilhadas, no caso, esse que nós vamos ver, 100% empilhadas, que são apresentados os percentuais. Para a gente fazer isso, pessoal, fazer essa análise, nós vamos precisar usar um arquivo de dados que já temos utilizado em outros vídeos aqui de análise exploratória de dados, que é um arquivo de dados que vocês podem encontrar aqui nesse site, certo? Arquivo para os vídeos do YouTube. E se vocês procurarem aqui embaixo, vão ver esse arquivo empresas amostra RData. É um arquivo, um conjunto de dados já está no formato R para uso no R Commander. Então a gente vai carregar esse arquivo de dados aqui. Vamos aqui em dados, carregar conjunto de dados e vamos escolher esse arquivo empresas amostra, certo? Esse arquivo, se vocês virem aqui, é um arquivo que já foi utilizado e que é uma amostra que foi retirada daquele arquivo das empresas, tinha 10.000 observações. Então nós temos aqui o caso que foi sorteado, processo de amostragem aleatória simples, o setor da empresa, cliente da firma de consultoria, isso aqui são dados de clientes de uma empresa de consultoria, o objetivo da consultoria realizada, a satisfação com o serviço prestado, a decisão de continuar com a parceria com a consultoria, o valor do contrato e o número de contratos que a empresa tem com a firma de consultoria. E a gente tirou aqui uma amostra com 200 elementos. Temos então as informações de 200 empresas. Muito bem, então mostra aqui já o procedimento. Nessa janela aqui do RScript, sempre é bom lembrar, todos os procedimentos realizados na Commander são impressos aqui. Você pode salvar isso depois para manter, né, como registro, se precisar rodar de novo os procedimentos. Bom, eu gostaria que todo mundo lembrasse do vídeo que a gente apresentou de como é que a gente construiu uma tabela de contingências para o estudo de duas variáveis qualitativas. Lá a gente estudava o relacionamento das variáveis satisfação e objetivo. Nós vamos estudar isso aqui também, mostrando através de um gráfico como é que é o relacionamento entre essas duas variáveis. Não sei se vocês estão lembrados, né, desse vídeo, vamos ver como é que a gente estuda esse relacionamento. A gente vai vir aqui no menu Gráficos e vamos pedir aqui, ó, Gráfico de barras, certo? E aí vai aparecer essa opção. Muito bem. Aqui, pessoal, que nós temos que observar o que a gente vai querer, certo? O que nós vamos querer? Variável, a gente vai colocar objetivo e gráfico por grupos em função de satisfação. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas não deveria ser o contrário? Exato, é o contrário do intuitivo. Mas aqui no R Commander, a gente tem que colocar a variável e depois mostrar a distribuição da satisfação por essa variável. Então a variável é o contrário do que você pensaria numa situação intuitiva. Você pensaria em fazer satisfação por objetivo, mas tem que ser dessa forma. Muito bem. Fazendo isso, a gente vem aqui em opções e a gente pode, no primeiro tipo de gráfico que a gente vai adotar, a gente vai usar uma escala do eixo em contagens, certo? Então, o estilo de barras que nós vamos utilizar vai ser lado a lado, vai ser um gráfico de colunas agrupadas, certo? A cor nós vamos manter o padrão, não há por que fazer. A percentagem por grupos, vamos deixar aqui o condicional desse jeito. Posição da legenda, podemos colocar à direita, para tentar facilitar a visualização. E no rótulo ali, nós podemos escrever aqui no rótulo do eixo X, no rótulo do Y, o tipo do gráfico, por exemplo, satisfação por objetivo, certo? A gente poderia colocar aqui depois
né? Poderíamos colocar adequadamente no rótulo do eixo X, no eixo Y, a variável apropriada, mas a gente vamos pular rapidamente e ver como é que fica o gráfico. Então a gente tem um gráfico aqui com essa situação. Vejam, a gente tem aqui satisfação, as cores aqui, e aqui embaixo a gente tem os objetivos. Certo? Muito bem. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vejam só que interessante. Eu tenho um gráfico em frequência e as colunas, né, são colocadas, as barras são colocadas lado a lado. Então, para eu fazer a comparação, pode ser um pouco difícil. Aqui nesse caso, dá para perceber que eu tenho maiores frequências das melhores opiniões, aqui ó, azul e lilás ou roxo, sei lá, bom, excelente, em planos e cargos e salários. Em pesquisa de opinião, eu não tenho nenhuma. Em clima organizacional, só tenho um pouquinho, também não tenho nenhuma. Diagnóstico de mercado, a maior frequência acontece em regular, como em mapeamento de processo, pesquisa de opinião é ruim. Mas qual é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem é que pode ser, às vezes, difícil você fazer essas comparações e identificar apropriadamente, né, se existe diferença de opinião por objetivo. Nesse caso aqui, está meio óbvio, porque as diferenças são meio gritantes. Mas em outros casos que ela não seja tão óbvia, esse tipo de gráfico vai tornar difícil você identificar. É preferível a gente usar uma outra abordagem. Certo? Então vou minimizar esse gráfico aqui, voltar lá para o R-Commander e pedir para ele agora um gráfico do seguinte tipo, um gráfico de barras, tudo absolutamente igual, só que agora eu vou trabalhar com percentagens e vou pedir o estilo de barras particionadas, stacked. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Se a gente clicar aqui, o gráfico fica com esse formato, a gente dá um OK aqui. Esse é um dos problemas, temos a legenda às vezes sobrepujando aqui, sobreposta a uma parte do gráfico, mas agora o que acontece? Agora nós temos, se algum de vocês assistiu o vídeo sobre a tabela de contingências que mostrava a relação entre a variável satisfação e a variável objetivo, lá nós observamos que nós tínhamos um percentual muito grande de insatisfação em clima organizacional. Observem aqui, ó, péssimo e ruim dá praticamente, sei lá, uns 90%, quase 100% aqui das informações de satisfação neste objetivo. Quando a gente passa para o plano de cargos e salários, nós temos um percentual muito grande de excelente e bom. Se você olhar aqui, nós podemos perceber praticamente mais de 70%, né, das opiniões foram que o serviço prestado no plano de cargos e salários foi excelente e bom. Em pesquisa de opinião, nós temos também mais de 60%, vamos ver aqui na escala, ó, de opiniões de insatisfação, ruim e péssimo. Em mapeamento de processos, nós temos um grande percentual de regular, mas que também juntando com um bom, e em diagnóstico de mercado, o maior percentual encontrado é da opção regular. Reparem que agora eu posso comparar os objetivos. Eu tenho os percentuais calculados pelo total de clientes e clima organizacional, total de diagnóstico de mercado, total de mapeamento de processo, total de pesquisa de opinião, total de plano de cargos e salários. Naquele vídeo que nós vimos sobre a tabela de contingências, esses seriam aqui os percentuais por linha. Então você consegue enxergar aqueles percentuais por linha num gráfico. Se não houvesse relação entre satisfação e objetivo, essas barras deveriam ser todas parecidas, com pequenas flutuações dos percentuais. Não é o que acontece. Quando você muda de objetivo, os percentuais sofrem uma mudança muito grande. Certo? Então, esse tipo de gráfico aqui é melhor para você estudar o relacionamento entre duas variáveis qualitativas. Certo? Muito bem. O que a gente tem que fazer com o gráfico? Não esqueçam sempre, o gráfico tem que ser salvo ou copiado, né? E a gente recomenda salvar como metafile ou copiar como metafile para já colar em seguida num texto do Word ou do Writer. Certo? O metafile ocupa menos espaço.
Lembrando também a vocês que tudo que é feito aqui, ó, todos esses procedimentos aqui, fica tudo guardado aqui na janela Script, certo? Então, foi feito o gráfico ali com frequência, tudo bonitinho, e depois o outro gráfico aqui com os percentuais. Então, você pode salvar esse arquivo com script e rodar esse procedimento em outra ocasião. Sempre é interessante você guardar esses scripts, porque mais adiante, se você tiver que fazer outra análise, o que eu fiz mesmo? E aí você pode se lembrar por aqui, certo? Então, obrigado e até a próxima.